Bom dia, hoje são 27 de janeiro de 2023, sexta-feira, Caldas Novas, cidade linda, maravilhosa, terra da água quente, Caldas Novas, no estado de Goiás, a 360 quilômetros de Brasília. Estou aqui na rua Coronel João Batista. Coronel João Batista, dê uma olhada aí aqui na rua. Ali atrás o Banco do Brasil S.A. E aqui a rua Coronel João Batista, centro de Caldas Novas. Rua linda aqui, ó, comércio bem movimentado. Aqui, ó. Aqui está. Rua Coronel João Batista. Muito bem. Estou aqui de frente a um condomínio residencial com o nome Bento de Godoy, condomínio Bento de Godoy. E vi aqui, veja o condomínio aqui atrás, ó, e ali a propaganda ali, ou melhor dizendo, um cartaz na garagem do condomínio, aqui do estacionamento. E vi aqui mais um erro de língua portuguesa. Então vamos analisar esse erro aqui. Vamos lá. Veja aí o condomínio, o edifício residencial Bento de Godoy. Veja aí um prédio bonito, ó, aqui no centro de Caldas Novas, hein? Na rua Coronel João Batista. Vários andares aí, um bonito condomínio. E aí, a garagem e a placa lá. Vamos analisar isso aí. Vamos descobrir o erro de língua portuguesa. Temos aí a placa, veja aí. Estacionamento proibido, sinal de trânsito. E aí, garagem. E abaixo, sujeito a guincho. Onde está o erro de português aí, gente? Veja a expressão, sujeito a guincho. Sujeito a guincho, com crase aí. Onde está o erro? O erro aí está na crase. Não existe crase aí. Seria o correto sujeito a guincho. Sem crase, estaria correto. Vamos colocar no papel essa expressão aí, para que você entenda melhor. Vamos lá. Então temos a expressão aí, sujeito a guincho, que está lá na placa, na entrada da garagem do edifício condominial. Sujeito aí a guincho. Então vamos analisar isso aí. Essa palavra sujeito, na língua portuguesa, pode ser substantivo ou pode ser adjetivo. Uma palavra se transforma em substantivo, seja ela qual for, quando você coloca antes dela artigos, numerais, etc. Então, se você tem a palavra sujeito e coloca um artigo antes, ela se transforma num substantivo. Sem um artigo, ela vai ser um adjetivo. Então veja, a palavra sujeito pode ser substantivo, pode ser adjetivo. Se eu colocar um artigo antes, um numeral antes dela, será um substantivo. Veja o exemplo aí. Substantivo à esquerda. Dois exemplos. O primeiro exemplo está assim. Olha aí, o artigo o sujeito, olha aí, antes da palavra sujeito, coloquei um artigo. Não é isso, gente? Um artigo definido, singular, o. Então, se eu coloquei o antes de sujeito, sujeito passa a ser um substantivo. E aí está. O sujeito chegou ontem. Veja aí, sujeito aí é um substantivo. Antes dele, existe aí um artigo definido, não é? O sujeito. Então, sujeito aí é substantivo. Sendo substantivo, não exige a preposição a, nenhuma preposição. Eu digo, o sujeito chegou ontem. Entendeu? Veja o segundo exemplo aí. Vi, ou seja, eu vi um sujeito estranho. Olha aí.
Sujeito aí é substantivo ou é adjetivo? É substantivo. Porque antes dele existe um adjetivo aí. Ou, desculpe-me, antes dele é substantivo. Por quê? Porque antes dele aí existe a palavra que é um artigo indefinido. Eu não sei quem foi o sujeito. Eu sei que eu vi um sujeito, não conheço. Aí eu coloco Isso aí é um artigo indefinido. Eu não sei quem é o sujeito. Se eu coloco um artigo antes da palavra sujeito, então sujeito vai ser substantivo. Não existe preposição. E aí está, no segundo exemplo. Vi um sujeito estranho. Então, sujeito aí é um substantivo também, porque antes dele existe aí um artigo indefinido. Certinho, gente? Agora veja aí à direita. O sujeito, a palavra sujeito como adjetivo. Antes dela aí não vem um artigo, porque se vier um artigo, sujeito será substantivo. Então veja, a palavra sujeito, aí essa palavra sozinha, sem colocar antes dela um artigo, um pronome, etc., se ela vier sozinha, sem artigo antes, sujeito então será adjetivo, um adjetivo. E sendo adjetivo, aí sim, exige a preposição a. Quem se sujeita, olha aí, se sujeita a alguma coisa, a algo, pede a preposição a. Então vamos aí, sujeito como adjetivo. À direita aí, 2 exemplos. Eu digo assim, ele está sujeito, olha aí, sujeito aí, antes de sujeito, não existe aí artigo, não existe numeral, não existe pronome. Temos um verbo aí de ligação, ele está sujeito. Então, sujeito aí não é substantivo, é adjetivo. E se é adjetivo, exige a preposição a. Você diz assim, ele está sujeito, olha aí. E aí vem a pergunta, sujeito a quê? Olha aí, preposição a, exigida pelo adjetivo sujeito. Então você diz, ele está sujeito. Sujeito a quê? A violência, com crase aí. Porque violência é palavra feminina, aceita o artigo a. Então, o artigo a da palavra violência, com a preposição a exigida pelo adjetivo sujeito, a mais a dá a crase. Então, a crase aí está correta. Ele está sujeito à violência. Eu poderia dizer em relação à mulher, ela está sujeita à violência, também com crase. Entendeu, gente? No segundo exemplo aí, seu carro está sujeito a quê? A guincho. Olha aí. É o que a propaganda diz lá no condomínio, na placa, sujeito a guincho. Ou seja, seu carro está sujeito a guincho. E não o motorista, o carro, sujeito a guincho. Então veja aí o segundo exemplo em adjetivo. Seu carro está sujeito. Olha aí, sujeito aí é adjetivo. Antes dele não vem pronome, antes dele não vem numeral algum, não vem um artigo definido, não é isso? Pode ver aí. Então, nessa oração, seu carro está sujeito. Está sujeito, sujeito aí, adjetivo. Pede a preposição a. Quem está sujeito a alguma coisa, entendeu? Então, seu carro está sujeito. Está sujeito a quê? Olha aí, a preposição a exigida pelo adjetivo sujeito. E aí vem a palavra guincho. Sujeito a guincho. Sem crase. Por quê? Porque guincho é palavra masculina. O guincho. E não a guincho. O guincho. Então, o guincho é a palavra masculina. Não aceita o artigo a. Se não aceita o artigo a, então esse a aí de aguincho é apenas a preposição a exigida pelo adjetivo sujeito, entendeu, gente? Então, aí, ó, seu carro está sujeito a guincho. O correto aí, sujeito a guincho.
apenas a preposição a sem a crase. Aí está correto. Entendeu, gente? Então vamos resumir aí de novo, para ficar bem sedimentado. A palavra sujeito, você tem a palavra sujeito, pronto. A palavra sujeito pode ser substantivo ou pode ser adjetivo. Se for substantivo, não exige preposição a. Se for adjetivo, exige a preposição a. Sujeito como substantivo, vem antes dele aí artigos, pronomes, numerais, antes da palavra sujeito. Se vier, aí será substantivo. Se não vier, antes da palavra sujeito, artigos, pronomes, numerais, etc., se não vier, então sujeito será adjetivo. E sendo adjetivo, exige a preposição a. Exige a preposição a. Se a palavra seguinte for feminina, haverá crase, sujeito à violência. Se a palavra for masculina, não haverá crase, sujeito a guincho. Entendeu, gente? Então vamos voltar aí ao vídeo, novamente para rever a placa com o erro de língua portuguesa. Muito obrigado.